Olá, chega de esperar, a gente sabe que vocês estavam morrendo de saudade e nós de vocês também, é claro, mas estamos de volta e agora é toda semana. Será que a gente está preparada para isso, Clary? Oi, Dip, oi, gente. Sinceramente, eu não sei. Mas se a gente tá vivo e conseguindo fazer um pouco de jornalismo em 2022, acho que assim, né, o podcast semanal a gente vai tentar tirar de letra. Mas o bom é que a gente vai estar aqui sempre em boa companhia, trazendo conversas que ajudam a explicar o Brasil. E, aliás, se você tá nos ouvindo no dia de lançamento desse episódio, falta exatamente um mês pro primeiro turno das eleições. Se essas eleições trazem questões muito particulares, desde a redemocratização nunca se falou tão abertamente sobre a possibilidade de ruptura institucional. No centro dessa discussão está o aumento significativo de armas circulando nas mãos de civis, os chamados CACs, sigla para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, um dos grupos que mais cresceram e foram beneficiados pelo governo Bolsonaro. Mas quais as consequências que já podemos observar de um número maior de civis armados na sociedade e com armas de calibres maiores, inclusive fuzis semiautomáticos? Como é que esse grupo está se articulando na política e como esse cenário se relaciona com o aumento da violência política e contra minorias? Para falar sobre armas, convidamos o Bruno Langiani, que é advogado e gerente do Instituto Sou da Paz. O Bruno lançou um livro chamado Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência, pela editora Telha. E antes da gente ir pro papo, aproveita para seguir o Pauta no tocador que você está nos ouvindo. Agora que temos o encontro toda semana é mais importante ainda. Bom, mas a gente não vai abusar da saudade de vocês também, então chega de enrolar e bora pra pauta. Beleza, Bruno. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar no Pauta Pública. Valeu, gente. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar desse tema. Então, para começar, eu queria te pedir para nos dar um panorama geral sobre como é que está o controle de armas e munições no Brasil de Bolsonaro. O que mudou nesses últimos 3 anos e meio? Então, essa é uma pergunta bem complexa e acho que, para ser muito honesto, acho que poucas pessoas no Brasil, incluindo policiais, incluindo gente que trabalha com isso todo dia, ou até pessoas que participaram das mudanças, têm completa clareza de tudo que foi alterado. Especialmente porque acho que houve uma intenção mesmo do governo de criar um caos, fazer várias publicações, até para que as pessoas não entendessem e não resistissem sobre o que estava sendo feito, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Antes do Bolsonaro, existiu uma legislação de controle de armas no Brasil, aprovada no Congresso, e como muitas leis, você tem um decreto regulamentador, né? Então, quando a gente olhava antes do Bolsonaro, a gente tinha uma lei e 2 decretos que detalhavam tudo o que se precisava saber sobre armas do Brasil. Com o Bolsonaro, a gente teve a edição de 17 decretos e 19 portarias. Várias dessas publicações foram feitas e revogadas em 24 horas, muita coisa publicada no período noturno, numa sexta-feira, publicações em véspera do carnaval. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque acho que houve uma intenção do governo em deixar a coisa confusa. Mas, para tentar, de uma forma didática, explicar o que mudou, acho que tiveram 3 eixos de mudança. A gente teve uma mudança na questão da facilitação da compra e do porte de armas, que é quem pode andar armado na rua. Então, houve uma eliminação aí de a apresentação de uma justificativa para a compra de arma, que é um requisito que existia na lei, então o Bolsonaro tirou isso. Houve uma mudança na validade dos registros dessa compra, então antes do Bolsonaro, quem comprava arma tinha que, a cada 5 anos, voltar na polícia ou no exército para provar que continuava apto psicologicamente, que não tinha cometido nenhum crime. Isso passou para 10 anos, então esse controle da pessoa que tem arma ele tá bem mais frágil. Para além disso, a gente teve mudanças na questão do porte, que, enfim, acho que é a coisa mais grave, né? Que é você, de um dia para a noite, ter autorizado que uma categoria que a gente chama de CACs, né? Colecionadores, atiradores e caçadores, pudessem andar armados na rua, né? Então, a gente teve, acho que essas alterações no eixo de facilitação dessa compra e de dar porte para uma categoria que está crescendo muito.
A gente teve um outro eixo, que é o eixo do tipo da arma que se liberava para civis e quantidades de armas e munições que podem ser compradas pelas pessoas. Então, se antes a gente tinha um cidadão comum que queria ter uma arma no sítio, num apartamento, ele podia comprar, aí em geral, 2 armas e justificando a cada uma dessas compras. O Bolsonaro passou isso para 6 armas sem precisar ter nenhuma justificativa. Então, mesmo alguém que mora num apartamento na Avenida Paulista, essa pessoa pode comprar 6 armas, incluindo armas longas, sem justificar e sem passar por uma análise de conveniência da Polícia Federal. A munição desse cidadão comum, que antes você tinha autorização de 50 munições por arma por ano, passou para 200 e só não passou para 600 porque houve aí o Supremo intercedendo e declarando essa mudança inconstitucional. E na parte do tipo de arma liberado, a gente teve uma mudança muito drástica. Então, se antes a gente tinha aí as armas para civis liberadas, geralmente um revólver 32, um revólver 38, que são armas de calibre um pouco mais baixo, que tem 6 munições, que levam 6 munições, né, normalmente. Agora a gente teve um aumento de 4 vezes a potência da arma que está liberada para civis. Então, muitas das armas que eram exclusivas de forças armadas ou das polícias, como pistola e carabina .40 e 9mm, revólver 357, foram armas que hoje estão liberadas para qualquer civil, né? No caso dos CACs, essa liberação foi ainda mais dramática. Os CACs eles já podiam, antes do Bolsonaro, ter armas de calibre restrito, mas várias armas de calibre restrito, como eu contei, foram para o calibre permitido, e os CACs puderam acessar armas que eles não acessavam. Então, CACs podem comprar hoje, inclusive fuzis semiautomáticos, né? Fuzis de guerra como R-15, como FAL, como AK, e os limites desse CAC também aumentaram exponencialmente. Então, eu costumo às vezes eu dou entrevista e eu passo para as pessoas o número do decreto, porque as pessoas não acreditam quando eu falo, né? De tão absurdo que foram as mudanças. Então, um atirador esportivo, ele tinha a possibilidade antes do Bolsonaro de ter até 16 armas, o que já era bastante, mas esse limite só podia ser acessado por alguém que frequenta clube de tiro com bastante tempo, que tem vários anos de atividade, que faz competição. Tudo isso caiu e agora, se você se registra no primeiro mês no Exército, você tem direito a 60 armas, podendo ser até 30 de calibre restrito, que no caso da lei agora podem ser fuzis. Então, um atirador esportivo que se registra no primeiro mês, ele pode comprar até 30 fuzis sem justificar. Isso aumentou também para caçador, de 12 para 30, de colecionador também teve um aumento, e para essa categoria, o limite de munição também é muito mais alto. Então, se um CAC desse, por exemplo, tem uma pistola 9mm, para cada uma dessas armas, ele pode comprar 5.000 munições por ano. Se ele comprar uma arma de calibre restrito como um fuzil, ele pode comprar 1.000 munições por ano. Então, esse é o segundo eixo das mudanças do tipo. O terceiro eixo, que acho que é importante para a gente também mostrar um outro lado, né? Até agora a gente falou do que foi facilitado do acesso para o cidadão, para o civil comprar arma e a potência das armas. O outro lado que a gente tem apontado também é que tudo isso foi feito paralelamente a um desmonte da política de controle da infraestrutura que se dava aos policiais para controlar as armas. Então, a gente tem hoje um desmonte nos bancos de dados de registro de armas de fogo, com um crescimento muito grande do banco do Exército, que não está acessível nem para a Polícia Civil, nem para a Polícia Federal, nem para as promotorias, para os GAECos. Então, pouca fiscalização pode ser feita por esses órgãos. E, para além disso, vocês vão lembrar que a gente teve algumas portarias muito boas que foram batalhadas por muito tempo pelo Tribunal de Contas da União, pressionadas pelo Ministério Público Federal, que foram portarias que o Exército publicou em abril de 2020 para melhorar a marcação de arma e munição, marcação de explosivo e a rastreabilidade desses itens, e o presidente mandou revogar sem dar nenhuma explicação, né? Então, resumidamente, a gente tem, de um lado, uma facilitação muito grande para a compra e para o porte de arma, com armas bem mais potentes do que a gente tinha e do que era liberado antes para o cidadão, e do outro lado, uma precarização muito grande dos órgãos de controle, que inclusive
tem significado, muitas vezes, como a gente viu no Exército, a redução do orçamento para vistoriar clube de tiro, vistoriar loja de armas. Então, hoje a gente tem o pior dos mundos, né? A gente tem muita facilidade para comprar arma e polícias e órgãos de fiscalização menos estruturados para poder fiscalizar o mau uso dessas armas. E falando em fiscalização, né, Bruno, como ficam os militares também nessa questão, né? Antes se falava que os militares seriam um freio para a liberação das armas, porque são eles que controlam, né? Em tese não seria interesse do Exército ter uma população mais armada, enfim. Como você vê a postura dos militares diante desse cenário todo que você contou pra gente? A postura dos militares é uma postura bastante decepcionante, né? Não dá pra gente dizer que antes do Bolsonaro o controle do Exército era maravilhoso, mas você tinha ainda uma tentativa de fazer uma análise técnica sobre as mudanças, né? Então, sou da paz que acompanha esses regulamentos, enfim, desde o início do Estatuto do Desarmamento em 2003, a gente via muitas vezes que tinha um projeto de lei que queria flexibilizar, você tinha muitas vezes manifestação do Exército técnica dizendo, olha, se mexer nesse item, vai ter essa consequência. Se mexer nesse outro item, vai ter essa piora ou essa melhora. Agora a gente tem um exército nesse governo, que a gente sabe que muitos militares foram alçados a cargos políticos, a gente tem um exército completamente cooptado, que não barra e não faz nenhuma análise crítica do que está sendo alterado. Pelo contrário, ele está sendo um instrumento, tudo que o presidente pede nessa área, eles estão fazendo, inclusive sob risco de tomarem processos, né? Então, esse caso que a gente comentou das portarias revogadas, o presidente foi no Twitter falando que mandou revogar, que ele mandou o Exército revogar, o Exército revogou, mas não tem nenhum papel do Palácio do Planalto, da presidência, falando desse desejo do presidente de revogar e motivação. Ou seja, o presidente mandou, mas não formalizou isso no processo, e, no fim e ao cabo, foi o Exército que tomou a decisão sem justificativa. E isso está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União e possivelmente a gente vai ter, inclusive acho que como sociedade civil e como imprensa a gente espera que haja uma responsabilização sobre isso, mas está correndo o risco de um general tomar uma multa ou tomar algum tipo de processo simplesmente por atender o presidente sem nenhuma justificativa. No caso da Polícia Federal, a gente teve ainda algum tipo de resistência de delegados que, chamados a dar parecer sobre essas mudanças, colocaram no papel o que iria acontecer, e várias coisas estão acontecendo, né? Mas mesmo na Polícia Federal, e a gente vê isso na administração federal como um todo, existe um processo de constrangimento e de pressão em cima dos servidores de carreira, né? Todo mundo que vai contra esse tipo de política, muitas vezes é punido, é deslocado, é mudado de local, né? Mas, voltando ao seu ponto do Exército, acho que assim, a gente tem um problema muito sério, que é o Exército fazendo flexibilizações que trazem consequências graves para a segurança pública, mas a gente está também num cenário de uma flexibilização e um armamento de grupos que trazem risco para a própria existência do Estado brasileiro, né? Quando a gente tem grupos aí ameaçando invadir Supremo, matar a autoridade, pressionar assembleias legislativas, a gente já está falando de algo que interfere na missão do Exército, né? A gente está falando de grupos, muitas pessoas inclusive classificariam como terroristas, que podem ameaçar completamente a soberania do país e que são grupos que hoje estão fortalecidos por uma política responsável do Exército. E tem um outro problema que eu chamo a atenção, que é o seguinte: esse grupo dos CACs, que teve uma explosão no governo Bolsonaro, que era um grupo que era praticamente inexpressivo, a gente tinha aí umas 100 mil pessoas no Brasil antes do Bolsonaro que praticavam tiro esportivo ou caça. Hoje a gente tem quase 700 mil, né, que eu comentei que são pessoas que estão andando armadas. E o departamento do Exército que deveria fiscalizar esse grupo, ele é o mesmo departamento que deveria fiscalizar fábrica de arma, fábrica de munição, desvio de explosivos, que tem esse fenômeno do novo cangaço. Então, assim, a gente está tendo hoje uma privatização das atividades do Exército, porque hoje o Exército tem que dividir a sua estrutura, que já era pequena,
de fiscalização de fábrica de explosivo, de fábrica de munição, para fiscalizar clube de tiro, para fiscalizar loja de arma. Então, assim, você desvia uma função de interesse público para ter que cuidar de algo que é um hobby privado, né? Ao fim e ao cabo, a gente, enfim, tiro esportivo não é missão do Exército Brasileiro, né? Caça não é missão do Exército Brasileiro. Fiscalizar explosivo para que isso não caia no crime organizado é. Fiscalizar a loja de munição para garantir que não há desvio para o crime organizado é. Então, quando a gente explode essa categoria de forma totalmente desregulamentada, a gente está gerando um desvio de finalidade do Exército Brasileiro e isso não está sendo discutido. O próprio fato do Bolsonaro ter feito tudo por decreto e portaria faz com que você não debata isso. Ele põe no Diário Oficial, sendo constitucional, não sendo constitucional, começa a valer. Os questionamentos que estão acontecendo no Supremo estão todos embarreirados pelo ministro Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro. Enquanto isso não se discute, a farra está aberta, né, com várias consequências aí que a gente tem visto nos jornais. E Bruno, falando aí dessa farra que está aberta, eu queria te pedir para contar um pouco para a gente sobre como é que funciona o lobby, como é que as indústrias e os grupos pró-armas se movimentam. Então, a gente sempre teve um lobby muito forte de armas no Brasil. Primeiro porque a gente tem uma indústria muito forte, que pouca gente conhece, mas assim, a Taurus e a CBC são indústrias, uma das maiores exportadoras do mundo de armas curtas e munições. Então, tem um poder econômico com capacidade de influenciar a política. Enquanto a gente tinha possibilidade de financiamento de empresa, eles financiavam diretamente, não escondiam que pagavam campanhas de parlamentares, muitos dos quais depois foram compor o governo Bolsonaro. O ministro Onyx Lorenzoni é um exemplo disso, né? E depois desse período fazendo lobby e usando essa estrutura de outras formas, né? Mas eles estão muito presentes no Congresso. Os grupos pró-armas cresceram muito nesse governo Bolsonaro porque essa questão do clube de tiro gera uma questão de associativismo, né? de grupos que comungam dos mesmos ideais e que fazem um trabalho coordenado. O que a gente teve de diferente é que antes você tinha um governo federal que recebia essas demandas de vários setores da sociedade, né? Então você sempre teve Taurus, CBC visitando o Ministério da Defesa, Exército. O que a gente tem de diferente é que agora esse grupo praticamente tem portas abertas, né? Esse grupo não tem mais problemas para acessar. A gente tem um outro fenômeno que não existia, que é você pegar atiradores, membros desses grupos e colocar em cargos políticos do governo, na presidência, no Ministério da Defesa. Então essas pessoas não estão mais fazendo reunião para levar a pauta, elas estão construindo os decretos, elas estão escrevendo os decretos dentro do governo. A gente não tem mais outra sociedade civil, institutos de pesquisa sendo recebidos hoje no governo para falar sobre esse tema, né? Não há nenhum espaço para que você possa levar as nossas pesquisas, fazer algum tipo de debate. E o fato de nada disso estar sendo discutido no Congresso, de novo, é uma maravilha para que você possa fazer essas mudanças sem nenhum tipo de contestação. E Bruno, falando um pouco sobre acesso a armas e violência doméstica, no seu livro, né, Armas de Fogo no Brasil, Gatilhos da Violência, você junta esses dois assuntos. Você pode contar um pouco pra gente o que você encontrou nas suas pesquisas? Então, a gente tem uma literatura bastante extensa falando sobre essa questão de como mais armas em residências, uma disseminação dessas armas em lares, ela tem um efeito na questão da piora da violência doméstica, né? Então ela não é um efeito causador, mas ele é um efeito catalisador de uma violência doméstica mais duradoura e mais letal. Quando essa arma é levada para o contexto de um lar que já tem um agressor, você tem dois fenômenos. Um é
o que muitas vezes ficava em agressões físicas pode claramente evoluir para um feminicídio. E tem um segundo fenômeno que é, mesmo quando essa arma não é disparada, ela tem um efeito para gerar uma ameaça constante que, na maioria das vezes, faz com que essa mulher demore mais tempo para denunciar. Então, ele pode não apertar o gatilho, mas essa arma está frequentemente presente nas ameaças para falar: se você for na polícia, eu vou te matar, eu vou matar seu filho, eu vou matar sua mãe. Então, a gente tem visto, mesmo num cenário em que os homicídios no Brasil, em geral, estão caindo, começaram a cair, inclusive, antes do governo Bolsonaro, o fenômeno do feminicídio e dos homicídios em lares, em geral, a gente já tem um fenômeno diferente. Na maioria dos estados, houve aumento do feminicídio, que na esmagadora maioria das vezes acontece dentro de casa e por conhecidos ou ex-companheiros. As outras coisas que aparecem nas pesquisas têm a ver também com a questão de que, mesmo comparando feminicídios com outros tipos de armas, do feminicídio com arma de fogo, em geral, esses crimes com arma de fogo, eles acabam gerando mais vítimas, não só, muitas vezes, a mulher que era o alvo principal. E a gente tem visto isso no noticiário no Brasil, né? Vários casos que a gente tem classificado como chacinas familiares, que é o homem vai, o ex-companheiro vai, mata a mulher, mata os filhos, mata a sogra, mata a mãe. Então, acho que esse fenômeno tem um potencial muito grande, infelizmente, de piorar no Brasil. E aí, Bruno, voltando um pouco para falar sobre os grupos pró-armas, né, esses CACs, você tem dados de como a população no geral vê esse assunto da flexibilização das armas? Os brasileiros querem, de fato, mais armas? Como é que é isso para além desses grupos mais específicos? Então, essa pergunta é interessante porque esse debate de armas de fogo, muitas vezes, ele tem uma percepção do que acontece em cima da água e uma percepção do que acontece embaixo da água. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha as pesquisas sobre a opinião da população brasileira sobre arma de fogo, e a gente, felizmente, tem algumas séries, por exemplo, do Instituto Datafolha, desde a década de 90 até agora, e a gente vê que não teve uma grande alteração em termos de opinião. Mais ou menos 70% da população é contra a questão da autorização para compra de armas, para as pessoas terem armas em casa, e consideram que essa arma em casa traz mais riscos do que benefício. O que a gente teve de mudança foi, muitas vezes, a porcentagem de pessoas que estaria disposta a comprar arma de fogo, que está considerando comprar arma de fogo, e acho que isso acaba sendo natural num cenário em que o presidente fala sobre isso todos os dias, né? Então, independente se o assunto é fome, se o assunto é Covid, se o assunto é pobreza, o presidente dá um jeito de inserir a questão da arma de fogo no discurso. Então, está mais presente esse assunto, mais pessoas consideram essa compra de armas. Mas, o que eu falei do por cima da água? O que eu quero dizer com isso é que, assim, esse é um debate que quem é pró-arma, quem está envolvido nesses grupos, é muito ativo no debate. Está muito presente nas redes e faz muito barulho. Então, muitas vezes, quando a gente faz um olhar superficial, parece que a população quer transformar o Brasil nos Estados Unidos e deixar completamente desregulamentado, e isso não aparece, de novo, nem tanto nas pesquisas para mudança da legislação, mas também mesmo na porcentagem de pessoas que consideram essa possibilidade de comprar armas, né? E mesmo tendo aumentado a porcentagem de pessoas que consideram comprar arma, tem um outro fenômeno que a gente não pode deixar de falar, que é comprar uma arma no Brasil hoje é para quem tem 6 mil, 7 mil reais sobrando. Só que a gente está num contexto de aumento da pobreza, de milhões de pessoas passando fome, da maioria das famílias não sabendo o que vai comer no dia seguinte ou se vai conseguir pagar o aluguel. Então, para além de ser uma política que traz muito mais riscos do que benefício, ela é uma política também absurdamente injusta, porque mesmo que ela funcionasse, é algo que você só está oferecendo para uma parcela muito reduzida da população, e que não é a parcela que está tomando tiro, né, que vai sofrer as piores consequências dessa
política. Então, para uma parcela muito grande da população pobre, da população negra, a única parte da política que ela vai enxergar é o tiro, né? Porque a arma ela nunca vai ter condições de comprar. E agora, para fechar nossa conversa, falando sobre eleições, né? Sobre as eleições desse ano, como você está vendo, assim? Você acha que a gente vai ter uma bancada da bala 2.0? Surgiram novas lideranças após esse aumento do grupo de pessoas com porte de armas? E como você acha que tudo isso pode reverberar nessas eleições? Acho que tem 2 elementos para a gente discutir de eleições, né? Acho que a gente está tendo, com esse crescimento de armas, um lobby se profissionalizando, né? Então, esses grupos pró-armas hoje têm feito listas de candidatos para serem votados, tentando concentrar os votos em pessoas cuja única missão é liberar e flexibilizar e desmontar mais o controle de armas no país, né? Então, a gente acredita que vai mudar um pouco essa bancada da bala de uma bancada simpatizante, entre aspas, para pessoas que têm como única missão discutir flexibilização, né? Então, acho que esse é um elemento. Mas tem um tanto que eu acho importante a gente discutir, que a gente até fez algumas conversas com a própria agência pública, que é o quanto essa questão de mais grupos armados e cada vez mais radicalizados também colocam em ameaça a própria existência de eleições, né? Então, a gente está bastante preocupado com um cenário em que a gente está tendo mais mortes e disputas políticas violentas, mais ameaças contra autoridades e contra poderes constituídos, com 1,5 milhão a mais de armas na mão das pessoas, e armas que podem ser disparadas a longa distância, armas que furam blindagem, e com um presidente que dia sim, dia não fala que não vai aceitar o resultado das urnas, né? Então, a gente tem um cenário, na nossa opinião, bastante preocupante e com uma demora muito grande para os órgãos de controle acordarem, né? Agora, mais recentemente, a gente está vendo algumas pessoas que têm armas e que fazem ameaças a políticos na internet sofrendo algum tipo de consequência, mas nos últimos 3 anos a gente teve inúmeros casos desse que não aconteceu nada, né? Então, a gente de fato tem feito um alerta para que tanto sociedade civil quanto imprensa aumentem a denúncia sobre isso, mais uma cobrança grande para que Tribunal de Contas, Ministério Público, polícias civis e polícias federais possam fazer uma atuação preventiva para que a gente não tenha mais tragédias às vésperas da eleição, que são coisas que, como eu disse, ameaçam a própria existência do Estado democrático. Tá certo, é um cenário difícil, né, que se desenha. E fica ainda mais difícil com todas essas informações, mas, Bruno, te agradecemos muito. Espero que você volte mais vezes aqui para trocar ideia no Pauta Pública. Eu que agradeço o convite, acho que é um debate bem fundamental aí para o país em geral, mas esse ano especificamente. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E o Vida de Jornalista, podcast parceiro do Pauta aqui na Rádio Guarda-Chuva, tá com uma série imperdível sobre as eleições, que afinal é o assunto dos assuntos agora. Na estreia, que já está disponível, o episódio é sobre o jornalismo pela verdade, sobre checagem de fatos e desinformação. O programa acompanha um dia de trabalho na plataforma Aos Fatos e tem depoimentos da Cristina Tardáguila e da Alice de Souza. O episódio tá sensacional e isso não é fake news, não. Terminando aqui o Pauta, passa lá no feed do Vida pra ouvir. Chegamos ao fim de mais um Pauta Pública e semana que vem, que é uma semana tão delicada, a gente vai ter um programa muito especial para repercutir o 7 de setembro. Então, de novo, siga ou assine no seu tocador favorito, aproveita e nos dê 5 estrelas no Spotify ou Apple, que isso nos ajuda demais. Semana que vem estamos de volta, sexta de manhã, um abraço e até lá. Um abraço, gente, até.